Bom, gente, quem estava na aula passada, né? Eu comentei que eu havia passado por cima de uma parte aí da gestão e análise de custo, porque a gente estudou, né? Toda aquela parte assim, dos conceitos iniciais, os sistemas de custeio, né? Vimos ali como é importante ter o acesso, ali, o controle dos custos e tudo mais. E aí faltou falar sobre a questão da gestão de recursos, né? E aí vai ser interessante, eu trouxe alguns vídeos extras para a gente ver, mostrando como se calcular, então, o preço de um produto que você pretende vender. Aí tem a partir da margem de lucro que você quer ter, e aí a gente vai ver isso, então, né? Vamos ver essa parte que ficou faltando. E depois a gente retorna lá para as análises e demonstrações financeiras. Olha aí, rapaz, o Edinaldo. Tudo bom, Edinaldo? Voltaste? Ou não foste? Bom, vamos lá. Então, gente, processo de formação de preço. O processo que determina aí os preços de venda, eles merecem a atenção, né, da equipe de gestão, principalmente aí a equipe do alto escalão, né, da empresa, dada a importância que esse assunto, né, possui, porque é a partir dele que a gente vai garantir se vai conseguir atingir metas, a obtenção de resultados, o grau de retorno do investimento que foi feito, né? O share de mercado, que é a fatia do mercado que você ali almeja, entre outros fatores, né? Que vão depender dessa questão do preço. Então, quando são tomadas decisões relacionadas aos preços, né, a gente tem que lembrar aí que essas decisões dependem diretamente do volume de vendas, do grau de eficiência, em termos aí de resultado direto, do volume de despesas administrativas e de venda, tá? Lembrando também, né, de pontuar aí as necessidades financeiras para que consiga aí a empresa atender ao volume de operação que foi projetado. Não é errado ressaltar que as empresas elas enfrentam um dilema tradicional em preços, que se refere ao quê? Se refere a encontrar o melhor preço de venda ou encontrar o preço certo de venda. É possível aí se deparar com situações em que o preço estipulado pela empresa, ele vai constituir efetivamente o melhor, né, para a empresa em termos de resultado. Porém, ele talvez não encontre plena aceitação pelo mercado. Então, tipo, eu estou aqui produzindo um bem e eu coloquei como uma meta para a minha empresa que tenha um custo de R$150 o bem. Mas o mercado não vai aceitar esse preço. Então, é preciso tentar conciliar essas coisas, né? Então, quando a gente aborda o assunto aí, preço fixado, quer falar alguma coisa, Vitor? Eu queria te fazer uma pergunta. Tipo assim, tem alguma empresa, ainda em algum determinado ramo, que ela tenha, tipo, como posso dizer, uma tabela de margem de lucro, tipo, obrigatória, ou não? Não existe? Eu acho que isso não existe, não. Porque é algo que vai... Não, eu sei que, tipo, realmente a própria empresa que visa essa questão, mas, tipo, eu sempre Talvez a própria empresa existiria estimule, né? algum tipo de instituição ou algum tipo de empresa que poderia ter esse tipo de coisa, de tabela, talvez, ou enfim. Não é algo tabelado. Mas a gente vai ver mais à frente que, por exemplo, o mercado Não, eu sei que é externo... tipo uma porcentagem, né? Pelo meu entender, seria tipo uma porcentagem de uma Sim, eu margem. sei. A gente vai ver mais à frente, inclusive eu trouxe vídeos para que vocês aprendam a calcular essa margem, né? Com base, dois tipos, margem
de lucro e a outra com o mercado. E aí, vai depender dos dados que você vai ter. E aí você pode estar encontrando quando a gente chega lá, a gente vai ver, tipo, você encontra uma margem, um percentual, né? E, de repente, se o mercado abarcar um percentual maior, né, de repente você pode colocar de acordo com o que você almeja. Mas, tabelado, só eu imagino que talvez a empresa, né, dentro da sua rotina, dentro de buscar alcançar suas metas, seus resultados, ela estabeleça, né, dentro da empresa, um percentual ali mínimo. Ou a gente vai trabalhar sempre buscando esse percentual. Eu já vi aí pessoas que trabalham no comércio, com revenda. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso há muitos anos e ela fazia dessa forma, né? Ela já tinha estabelecido qual era a margem. Então, ela comprava os produtos e aí ela tomava essa margem, né? E ela não vendia com a margem menor do que aquela. Era sempre aquela margem. A não ser em momentos que ela tinha que se desfazer de estoque e tudo mais, ela diminuía um pouco o preço. Tá? Então, entre o preço fixado e o volume obtido em termos de vendas efetivadas, a gente deve ter a compreensão de um princípio básico em preços, que determina que quanto maior for o preço de venda de um produto ou de um serviço, menor é o número de unidades a serem absorvidas pelo mercado. Vocês concordam? E quanto menor o preço de venda de um produto, maior o número de unidades a serem consumidas pelo mercado. Porque, obviamente, né, se há um preço bem pequeno, assim, bem baixo, você aumenta o nicho ali que você pode alcançar. Por exemplo, um carro Ferrari, né? Um carro da Ferrari, por exemplo. Se a gente for analisar, você nem vê propaganda, né, gente? É um valor altíssimo e pouquíssimas pessoas podem comprar, né? São poucas no mundo que podem comprar. Então, eu estou dando um exemplo bem drástico, mas a gente pode analisar, já que a gente está falando de carro, entre um carro popular de entrada de uma marca, né? Aquele carro que geralmente é o que tem o preço menor, vamos dizer assim, um carro da Volkswagen. Não sei qual é o Gol, né? O Gol, não sei quanto custa, não é o Gol, não, é o Up. Não sei quanto está custando o Up aí, acho que uns 40 mil. E aí você pega um outro top de linha. Esses SUV, todo automático e tal, a diesel e tudo. Ou então esse tipo de carroceria, né? Vamos pegar um de carroceria. Então, vamos mudar aqui o exemplo. Vamos pegar o Onix da Chevrolet hatch, que está ali em 50 e poucos mil, 60 mil, zero, né? Mais ou menos com as coisinhas. E você pega um S10. Um S10 é 230, 240 mil, tá? Então, a quantidade, né, de pessoas aptas a adquirir o Gol não, o Onix, né, vai ser bem maior do que aquela que vai consumir aí a S10, por exemplo, tá? Então, há essa lógica aí incutida. Você tem que estar atento que vai ter essa relação, tá? A formação tradicional de preço, ela considerava as variáveis de mercado, as variáveis da organização em si, do produto e também do cliente, né? Levava em consideração essas situações, tá? Aí, traçavam-se aí os parâmetros, né,
desejáveis para o mercado e conseguiam fixar os preços. Tá bom? E aí, botava esses preços para o mercado. Quando realizada a análise e a determinação do preço de venda, é necessário ter como base o ponto de comparação às demais empresas do setor, tá? Ou segmento, considerados aí concorrentes significativos em termos de mercado. Então, não é mais apenas você botar o preço que você quer. Eu quero esse preço. Não. Você também tem que considerar que existem outras empresas no mercado oferecendo o mesmo produto ou serviço com um preço mais atrativo. E aí, o que é que você vai fazer? Né? Vocês já viram muito aquele negócio de que quando a pessoa escolhe o mais barato, já viram aqueles memes, né? Você cobra quanto para fazer o bolo? Aí a mulher traz R$1.000, sei lá. Aí outra, eu faço por 50, aí o bolo todo deformado. Né? Existe isso, mas se a gente for analisar, se forem produtos mais ou menos na mesma qualidade, né? Você vai ter, geralmente você vai ter que buscar uma forma de ter preços mais atrativos ou oferecer algo além, né? Com ênfase aí dada pelo Bernardi, a gente destaca os seguintes pontos para análise comparativa. Então, a gente tem que comparar o preço de venda do produto, grau de inovação ou de tecnologia dele, a qualidade, a pontualidade de entrega, garantia e assistência técnica, a imagem da empresa no mercado, né? Além aí da análise de outros fatores, como eu falei, né? Não está envolvido apenas o preço, né? Às vezes a empresa pode contribuir, né? De outras formas. Por exemplo, quando a gente fala aí na imagem da empresa no mercado, aí a gente tem, eu estou construindo uma casa, tenho que comprar um portão para minha casa de alumínio. E aí tem 3 fornecedores, com os preços bem próximos. Mas já fiquei sabendo que fornecedor A, por exemplo, não entrega no prazo, deixou fulano na mão, cicrano, que já é uma... Então, você já não vai comprar com essa pessoa. Né? Então, a imagem da empresa também vai impactar aí na questão do preço, porque se você é conhecida, a sua empresa, por trabalhar bem, com qualidade, com toda essa questão aí, entrega no prazo, dá garantia, e tal, você tem também a possibilidade de cobrar um pouco mais, porque você está dando algo mais para o cliente, né? Que outros não estão. Ao elaborar aí o preço de venda, é imprescindível, então, que tal valor seja fixado em níveis superiores ao custo de produção, né? Óbvio. Tem que ter, o preço tem que cobrir os custos, né, gente? Sobrar aí para o lucro. No entanto, quando esses preços são estipulados abaixo do custo, né, podem ser justificáveis através de algumas exceções. E aí, normalmente, né, precisa ser objeto de uma aprovação prévia, porque você vai analisar o orçamento, você vai analisar toda a situação financeira da empresa antes, você já deve ter feito alguns estudos de mercado para saber qual vai ser o retorno, porque geralmente quais são as situações em que as empresas às vezes optam por colocar no mercado um produto com o preço abaixo dos custos que ele teve. Primeiro, quando estão relacionadas a ações táticas de caráter temporário, que tem por objetivo a abertura de um novo mercado. Por exemplo, você tem uma loja em Cruz, né? E resolve abrir uma filial aqui em Acaraú. E, obviamente, né, o que você for vender, outras empresas já vendem, e você quer que as pessoas conheçam. Você quer dar o quê? A oportunidade para elas provarem o seu produto e, então, se apaixonarem. E aí você conseguir tentar, né, fidelizar esse
esse cliente. Então, a primeira coisa que você faz, que você busca, né, se você tiver condições aí financeiras, é baixar, então, o preço abaixo dos custos. Porque a gente já viu que quanto menor for o preço, né, maior a quantidade de pessoas disponíveis, né, dispostas a comprar aquele produto. Então, você baixa, vamos dizer que é uma loja de bolos. Aí você baixa a pessoa. Se eu chego, eu normalmente em Cruz cobro R$15 um bolo fofo simples, né? E aí eu tô indo para Caraú, eu sei que a Caraú já tem uma outra loja que vende a 10. Então, eu vou ali colocar a 9. Por quê? Porque aí vai chamar atenção para o outro provar. E depois que ele provar, aí você coloca que é preço de inauguração, válido até tanto, e por aí vai. Quando a organização ela tem como objetivo a expansão de mercado, já atendido aí por um concorrente, porém, em processo de recessão de vendas, tá? Onde em um período aí de temporário, baixa o seu valor para aumentar a sua participação em tal mercado. Também quando o objetivo é aumentar a sua participação no mercado de forma mais rápida. Então, você está ganhando ali os clientes e tal, mas você quer ter mais clientes. Então, você faz tipo, aquela promoção, né? E aí baixa, faz uma... Isso são estratégias, né? Utilizadas para que você consiga alcançar a sua meta. Se você colocou uma meta, estipulou um resultado aí para sua empresa, e aí você ver quais são as possibilidades de buscar atingir, principalmente aí em ampliar, né, a sua fatia do mercado. Na realização de uma promoção, quando se utiliza aí um produto com valor abaixo do praticado, também conhecido como produto perdedor. Em casos especiais, poderá caracterizar o produto que isoladamente não apresenta um resultado significativo, mas que, na realidade, força a venda de um conjunto maior. Tá? No mercado, temos vários exemplos, como, por exemplo, na compra de um creme dental, você leva um enxaguante bucal, constituindo uma prática aí comum, né? O que eu acho mais interessante é porque você não ganha, né, gente? Já pararam para observar isso? Vocês já foram comprar e tinha, assim, o shampoo, né? Aí tinha, assim, pague por 200 gramas e ganhe 50 gramas, não tem? A lógica é que se eu ganho... Aí, cai quem quer. Não tem? Tem, mas assim, a lógica é o seguinte, se eu ganho, se a empresa está ali me dando, então me dê só os 50 gramas. Eu não quero os 200. Porque, de alguma forma, né, ele não está te dando. Mas, enfim, você também pode buscar fazer essa promoção, buscando aí fazer uma compra casada, né, tentando vender outros produtos, que aí vai equilibrar, né, o lucro que você está perdendo no outro. Outras razões diversas aí, né, de estratégicas que são adotadas temporariamente por uma empresa. Vai depender aí do cenário e dos objetivos de cada empresa. Então, pode-se utilizar aí essa prática. Só que, claro, né, gente, tem que fazer isso conhecendo bem os seus números, para não dar um tiro no pé. Né? Você tem que, por exemplo, tentar negociar com o fornecedor para baixar o custo de alguma matéria-prima, insumo do que você utiliza, né? Ou então, se você consegue comprar uma quantidade maior e consegue, junto ao fornecedor, um preço melhor, assim você vai diminuir também os seus custos. Se você já se programou para fazer aquilo, já sabe quantas unidades vai aguentar disponibilizar por esse preço e tal. Então, tem que haver o planejamento, tem que haver isso, tem que ser utilizado de forma estratégica, ou seja, para fazer bons resultados, não é para dar um tiro no pé. Importante ressaltar que algumas estratégias básicas de preço que podem ser objetos de aplicação pela empresa, né? Elas buscam alcançar um patamar de lucratividade no curto prazo,
fixar-se de forma eficiente dentro de um volume razoável de operações, sem prejudicar os objetivos a longo prazo da empresa. Encorajar a entrada de outras empresas no mercado e estimular a demanda do produto. Estimular o crescimento do mercado com o intuito de aumentar o seu grau de participação. Também manter aí os possíveis e futuros concorrentes fora do mercado ou ainda eliminar aqueles que atuam na região estabelecida. Olha aí. Então, se você quer aniquilar aí, também pode ser uma tática utilizada. É indicado realizar a análise do mercado, como eu falei, da concorrência e outros fatores que podem influenciar as decisões de preço, né? Definindo aí as estratégias, bases, os objetivos que foram estipulados pela empresa. Assim, você vai conseguir garantir uma definição de preço de uma maneira mais criteriosa e livre de qualquer influência ou vício comportamental que possam surgir. Para Santos, o problema da formação dos preços está ligado às condições de mercado, né? Às exigências governamentais, questões de tributos, né? Mudar alguma política e tudo mais. Aos custos, a gente viu, por exemplo, que o governo praticando muito a redução do IPI, né? Em alguns produtos e tudo mais. Aos custos, ao nível de atividade e a remuneração do capital que foi investido, né? Pois você investiu, você quer ter uma remuneração daquilo. E segundo esse autor, para efetuar o cálculo, né, do preço de venda, é necessário que chegue a um valor que vá proporcionar à empresa a maximização dos lucros, o máximo que ela conseguir, né? Que seja possível manter a qualidade, atender às expectativas do mercado aquele preço e que melhor aproveite os níveis de produção, né? Qual a capacidade de produção da sua empresa, né? Vamos tentar estabelecer um preço para que você consiga vender tantas unidades e você assim aproveita a capacidade de produção que você tem para não ficar ali com capacidade ociosa. Conforme Borges, Santos, Sartori e Werk, a definição dos preços de venda de produtos deve receber aí uma atenção rigorosa através de uma análise de cunho gerencial, né, que vai considerar a definição de políticas básicas da empresa relacionadas tanto a preço quanto a resultados, estipular os objetivos e as metas que devem ser alcançadas pela organização, o volume de vendas, também a margem de lucro, aspectos de cunho financeiro que envolvam aí o giro dos estoques, né, prazos médios de compras e vendas aí, volume de capital de giro necessário para atender às diferentes formatações projetadas, também preciso considerar isso daí, e o ponto de equilíbrio operacional financeiro e do nível de grau de retorno dos investimentos. A gente já vai ver o que é o ponto de equilíbrio, tá? Segundo Borges, conforme a lógica, deixa eu analisar pela lógica tradicional, tá? Ele vai salientar que o preço de venda era calculado o seguinte: o meu preço seria o custo que eu tive, mais o lucro que eu quero ter, né? Levando em consideração esse pensamento, a gente vê então que o lucro é determinado por um percentual em cima dos custos, né? A principal questão aí, neste caso, é o cálculo então dos custos dos produtos, para que um item não venha a subsidiar o outro. Portanto, no ambiente competitivo de um mercado tradicional, onde as demandas por produtos são superior à oferta, o mercado ele aceita praticamente qualquer preço. E nessa situação, o cálculo do custo não necessita ser apurado detalhadamente. Isso numa situação, veja, em que a demanda por produtos for superior à oferta.
Já na percepção de uma organização moderna, de um contexto mais atual, quem determina o preço de venda é o mercado, tá? Transformando, então, aquela equação, se antes eu botava lá o preço vai ser igual ao custo, mas o lucro que eu queria ter em cima daquele custo, agora a gente vai ter que o lucro vai ser o preço que o mercado estipula menos o custo. Nesse caso aqui, né, gente? Já que é um mercado bem, eu vou dizer assim, mais acirrado, né? Essa questão dos custos aqui, ó, vai ser o diferencial. Baixar esses custos é o que vai possibilitar aumentar o seu lucro, porque o preço vai ser estabelecido pelo mercado. Então, a gente percebe aí, entre as duas equações, né? Na primeira, o preço era variável dependente, né? Ou seja, ele era determinado em função do custo obtido e do lucro desejado. Já na segunda equação, ele vai se tornar uma variável independente. Nessa situação, o lucro é definido em função do preço de venda fixado pelo mercado e do custo que a empresa consegue atingir. Então, é importante aí que o gestor de custos ele tenha em mente que todo o preço calculado para a venda do produto ou serviço deve ser formado de modo que cubra, né, todos os custos, as despesas fixas, variáveis de vendas e os impostos, de forma que o restante consiga aí atingir o retorno desejado aí pelos investidores. Ficou claro, gente, essa diferença entre essa definição de preço tradicional e moderna? Condições que conduzem à formação dos preços. Forma-se um preço base, critica-se o preço base à luz das características que existem nesse mercado. Então, o preço ele é muito impactado pelo mercado. Testa-se o preço às condições do mercado, tá? E então fixa-se o preço mais apropriado com condições aí diferenciadas. Então, você vai formar um preço base, levando em conta, aí você vai ter que analisar o meu produto ou o meu serviço, né? Eu consigo manusear o preço ou o mercado meio que já estabelece. Meu que ele já estabelece, tem uma folga ali, você estabelece então o seu preço base, você entra ali, testa ele, né? E aí, então, se der tudo certo, você fixa, senão você adequa. Esse aqui. Nessa linha de raciocínio, para atender às diferentes necessidades no momento da formação de preços, é preciso observar volumes diferentes, prazos diferentes para o financiamento de vendas, descontos, né, para os prazos mais curtos de pagamento referente às vendas. Então, se você tem desconto aí na matéria-prima, ou se você vai dar comissões sobre venda para cada condição apresentada, a qualidade do produto em relação às necessidades do mercado, a existência de produtos substitutos com preços mais competitivos, a demanda esperada do produto, controle de preços, os níveis de produção e de venda que se pretende operar, grau de ocupação no setor fabril, nível do custo estrutural ou fixo que deve ser atingido, nível de capital de giro necessário, né? Deve ser analisado, então, todas essas situações. Para definir o preço final de venda, é necessário, então, que tal mecanismo esteja condicionado à elaboração do resultado projetado. Após a análise detalhada dos reflexos dos preços
que os novos preços podem interferir no volume de vendas e o lucro que a empresa busca atingir. Seguindo essa linha de pensamento, como eu já falei, é imprescindível observar fatores internos e externos. A gente já observou internamente a questão da capacidade de produção, né? Externamente, você vai analisar os concorrentes. Os fatores internos correspondem aí à gestão interna, né? As decisões tomadas dentro da empresa, a partir de dados considerados como externos, como o mercado, disponibilidade de matérias-primas, ações do governo, etc. Então, ele vai colocar aqui, ó, fatores internos são baseados em custos, vendas e investimentos, basicamente. E os fatores externos são baseados, então, na demanda e também na concorrência. Então, tem que considerar os dois, né? Qual é a minha demanda e como é que os meus concorrentes estão. Aqui é um diagrama aí sobre os fatores internos, né? A formação de preço. Como eu falei, a questão dos custos. O MERCAP, que é o custo mais o lucro. A gente vai ver já o que é, tá? Acima do custo, né? Custo, lucro, cobertura dos custos fixos. A curva de experiência, né? Estratégia, que determina aí preços mais baixos, para aumentar o número de unidades vendidas. Então, e os fatores externos, né? Como é que eles vão, então, aí, influenciar na formação de preço? A gente tem a concorrência, que equivale à alternativa que o consumidor leva em consideração para substituir algum produto. As estratégias e também na concorrência, né? A gente vê que as estratégias, o preço pode ser promocional, preço baixo todo dia, uma estratégia que exige o estabelecimento de preços sempre baixos e reforça a imagem dos concorrentes como praticantes de preços altos. Isso fortalece, né, o relacionamento com os clientes. Proposta e apressamento negociado, uma prática utilizada por governos e empresas para induzir os fornecedores a tentar superar-se no preço. Preços da exclusividade, penetração no mercado, né, os pontos baixos para estimular o crescimento e assim conseguir aumentar a sua participação no mercado, o apressamento de prestígio, né, pontos mais altos dos concorrentes para atrair consumidores dispostos a pagar mais um pouco, mais por um ponto que possui uma qualidade, um status mais elevado. Ordenamento de, claro, cada empresa, né, não vai, todos esses itens não vão se encaixar numa mesma empresa, né? Por exemplo, essa questão do apressamento de prestígio, né? De empresas que você vai ver que tem uma demanda que não é tão grande, mas muito lucrativa, né? Porque está falando aí de pessoas que não se importam, né, de pagar um pouco mais caro se for para ter um sinal de status aí mais elevado. Preços quebrados, que nem aquelas coisas que a gente fica assim, gente, mas por que pagar? Pronto, vocês querem ver uma coisa? Não sei se vocês já viram. Tem uma loja no Iguatemi que é de vender relógios e joias. Eu fico passada. Meu Deus do céu. Gente, tem relógio lá de 150 mil reais. 150 mil reais num relógio para você estar no seu pulso e andar por aí. Ainda correu o risco de quebrar, de perder e tudo mais. 150 mil. Né? Porque tem um status ali. Né? Aí você fica, poxa, mas o meu que eu comprei de 150, ó, tá funcionando. O meu foi 150, tá funcionando aqui. Foi nem um terço do valor. Tá funcionando aqui quase há 10 anos. E faz a mesma coisa. E é isso mesmo. E tá tudo certo, né, Marcelo? Não tem várias coisas que a gente fica assim, né? Roupa. Aí você, é só pela marca. Pelo status, né? Então, eles vão ter... Esse mercado sabe que essas pessoas
pagarão a mais, né, por ter essa exclusividade, algo que eleve essa questão do status. Formação do markup. Antes da formação do markup, eu acho que eu vou colocar logo para vocês o vídeo do ponto de equilíbrio, que a gente passou aqui. Mas já tem. E depois a gente fala do markup. Deixa eu ver aqui. Mas é bem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, que eu já passo os dois de uma vez. Bora lá. O markup, né, é o seguinte, quando a gente aborda o assunto aí relacionado à formação do markup, é uma forma de você ali formar o seu preço, né? É possível obter a seguinte definição: o markup é um índice aplicado sobre o custo de um bem ou de um serviço para a formação do preço de venda. Também é definido como sendo um valor adicionado ao custo, normalmente formado por um percentual do preço de venda, ou ainda como um aumento sobre um preço de varejo estabelecido originalmente, né? Ele pode ser definido, então, como um índice ou um percentual, que vai ser adicionado aos custos dos produtos e às despesas, o que não significa que ele deva ser aplicado linearmente a todos os bens e serviços. Já explicar para vocês, inclusive, a diferença entre markup e entre margem de lucro, porque o que ele definia aqui parece muito com margem de lucro, né? A finalidade. Esse índice tem como objetivo cobrir os custos das seguintes contas: os impostos sobre venda, taxas variáveis sobre vendas, despesas administrativas fixas, despesas de vendas fixas, custos indiretos de produção fixos, né? Bruni e Famá demonstram as duas formas para encontrar, que são a partir do multiplicador, representa aí por quanto devem ser multiplicados os custos para se obter o preço de venda a ser praticado, né? Ou divisor. Você vai, então, representa aí percentualmente o custo em relação ao preço de venda menos usual. Independente do tipo de markup utilizado para formar o preço de venda, multiplicador ou divisor, né, o valor final será o mesmo. Portanto, a gente possui duas maneiras de calcular para chegar ao preço de venda. E cabe ao gestor de custos utilizar a forma que ele mais tiver afinidade. Aí deixa eu mostrar aqui um vídeo para vocês, dois, aliás, que aí vocês... Deixa eu ver, não vai ser disciplina. Vocês estão acompanhando até aqui? Foi tranquilo, né? A gente falou sobre os fatores que estão envolvidos na hora de formar preço, que tem que levar em consideração, né? A gente falou sobre a questão de, em algumas situações, utilizar um preço abaixo dos custos, né? A gente já viu em quais situações, que tem que ser feito com muita responsabilidade. A gente já viu que há um modo de formar o preço tradicional em que o preço, né, fica, aliás, o lucro fica fixo. Que lucro? O lucro é o custo, meu povo. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Cabeça. Vocês que são jovens, têm a cabeça boa. Tá aqui, é o preço. O preço, ele fixa o preço, ele escolhe o preço, que vai ser igual ao custo mais o lucro. Enquanto que na moderna, né, a gente vai ter a situação do lucro, né, ali fixado para poder, e aí ele vai estar em função do preço menos os custos. Então, o que você vai ter ali, você vai poder mexer, vai ser os custos e o lucro, porque o preço o mercado já vai determinar. Porque, geralmente, nesse caso, é um mercado que já tem alta demanda, né, e alta oferta. Vamos lá. E aí a gente falou sobre ponto de equilíbrio, né? E a gente falou também
sobre markup. E aí eu trouxe um vídeo explicando o que é o markup, como calcular, e um outro vídeo explicando a diferença entre markup e Olá. margem. Ai, meu Deus. Olá, pessoal. Aqui é Renan Sassi. Peraí, gente, só um instante. Olá. Você tem Peraí, tiozinho. Deixa eu dividir aqui com vocês. Meu Deus, tem 1000 coisas abertas aqui. Gente, vocês gostaram do meu meme? Vocês nem disseram nada. Achei bem influenciadora digital, bem você. Eu disse, agora eu vou tentar fazer um meme a cada 15 dias, pelo menos. O áudio, viu? Vocês estão visualizando? Sim. Deixa eu ver aqui se o volume está no máximo. Ok, então vamos lá. Se o preço que você pratica do teu produto ou do teu serviço cobre todas as despesas e ainda gera o lucro necessário para o seu negócio, eu sou Adriano Fábio, economista, e neste vídeo Fabricando Resultados, irei falar sobre markup, como calcular o preço de venda. Então vamos lá. O preço de venda, ele pode ser calculado a partir do markup. O que é o markup? O markup é um índice que, quando aplicado ao custo do produto, vai cobrir todas as despesas e vai gerar o lucro que você deseja para o seu negócio. Como que eu faço esse cálculo? Então, o primeiro passo é apurar o custo do produto. Ou seja, quanto que aquele produto custa no final das contas para chegar até o teu estabelecimento, se for revenda, ou até o processo final de produção. Eu tenho que lembrar que nesse aspecto eu devo contemplar todos os tributos em forma de débito e crédito, devo contemplar também todos os custos de transporte e logística necessário para que o produto esteja pronto para ser vendido. O segundo passo do markup é apurar todas as despesas, identificando o percentual que elas representam no faturamento. É interessante nesse caso que eu divido as despesas em fixas, que são aquelas que não dependem do faturamento, e variáveis, que são aquelas que são relacionadas com o faturamento, ou seja, aquelas despesas que, se a venda for zero, ela não existe. Tá? Essa classificação ela é importante porque no momento de eu calcular a margem de contribuição e fazer outras análises, eu vou precisar dessas despesas separadas. O passo 3 é determinar a margem de lucro que é necessária, que é ideal para esse negócio. Em breve nós teremos um vídeo também explicando como entender qual a melhor margem, qual a margem de lucro ideal, qual a margem mínima, mas enfim, na formação de preço de venda eu preciso determinar quanto que eu vou querer de lucro líquido na venda daquele produto, daquele serviço, 5, 10, 15%, 20%, se for possível. O quarto passo é conhecer a forma do markup. E a forma do markup é algo muito simples. Eu vou pegar aquele custo que contempla, transporte, contempla todas as questões tributárias, e vou dividir por 1 menos as despesas fixas, em percentual, vou subtrair também as despesas variáveis e o lucro que eu desejo para o meu negócio em percentual. Então vamos a um exemplo. Supondo que no meu negócio eu tenha 10% de despesas fixas, tenha 20% de despesas variáveis, desejo um lucro de 15% e o meu produto, no final das contas, o custo final dele é de R$100. Aplicando essas informações na fórmula, a gente vai ter 1 menos 0,10, que é os 10%, menos 0,20 das despesas variáveis, menos 0,15 do lucro que eu desejo na venda desse produto. Então, o resultado
dessa conta vai ser 100 dividido por 0,55, que é 1, menos a subtração de tudo aquilo que a gente acabou de ver na imagem anterior. Então, eu vou ter um preço de venda de R$ 181,82, que vai fazer com que eu consiga pagar o custo do produto de 100, cobrir despesas fixas, cobrir despesas variáveis e gerar ainda um lucro de 15%, que foi o que eu coloquei na fórmula do markup. Dessa forma, então, eu tenho o fator divisor markup de 0,55, e se eu quero entender o fator multiplicador, basta que eu divida 1 por 0,55, eu vou ter 1,8182, é o índice que eu devo aplicar, é o fator multiplicador que eu devo aplicar no custo do produto para ter aí o preço de venda que vai me conduzir aos resultados desejáveis. Bom, se essa dica te ajudou, se ela pode te ajudar a colaborar. E aí, people? Compreenderam, então, como é fácil, né? Calcular o markup. É bem interessante. Lá no livro de vocês, tá? Ele vai trazer a formulazinha, um exemplo. Depois vocês se aprofundem no livro. E na resolução de exercícios, óbvio. Vamos continuar aqui, indo para o tópico 2. Aqui. Pronto. Análises gerenciais. Aqui a gente vai falar, por exemplo, de margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, que eu disse que é outro vídeo que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos ver aqui o que é que o livro traz, tá? Depois eu complemento com o vídeo. A gente pode definir aí a margem de contribuição como a diferença entre o preço de venda e o custo e despesas variáveis de cada produto ou serviço. Ou seja, vai ser aí o valor com que cada unidade vai colaborar para pagar os custos e as despesas fixas. E também para formar o lucro. Cada unidade aí. Ao tratar-se aí de margem de contribuição, ela pode ser unitária e total. Unitária é quando ela vem de uma só unidade do produto. E a total, quando provém aí de um montante ou um conjunto, né, de produto, e vai indicar aí quantitativamente a importância daquele produto no desempenho global da empresa. Você vai ver aí com quanto, então, ela contribui. Para esclarecer aí esses conceitos, vamos supor que a empresa ela deseja produzir e vender uma unidade a mais do seu produto. Logo, a receita será acrescida de um valor equivalente ao preço de venda do produto, enquanto que os custos, né, eles aumentarão em um montante igual aos custos variáveis unitários, né? Nesse caso aí, você vai com uma unidade a mais, provavelmente você vai mexer nos custos variáveis, que são aqueles utilizados para fazer o produto. Essa diferença é que é definida aí como uma margem de contribuição unitária. É possível se resumir a margem de contribuição unitária através da igualdade entre o preço de venda unitário do produto, subtraindo seus custos variáveis unitários e também as suas despesas unitárias. Então, você vai ter essa fórmula aí, que a margem de contribuição unitária vai ser igual ao preço, né, o valor do produto unitário, valor de venda, menos os custos variáveis unitários, menos as despesas unitárias. Quando falamos, então, da contribuição total, ela vai representar uma parcela do preço que está disponível para a cobertura dos custos fixos e também para a obtenção de lucro. Então, nesse caso, a margem de contribuição total seria igual à margem de contribuição unitária vezes aquela quantidade que foi vendida.
E o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, ele vai trazer aí, pode ser definido como um nível de atividade em que as receitas totais e os custos totais, eles vão se igualar. Ou seja, é onde o lucro vai ser igual a zero. É isso? Quando eles dois se igualam, ali o lucro é zero. O preço, a minha receita e os meus custos. De forma geral, então, um ponto de equilíbrio vai ser o ponto de produção e vendas, em que os custos eles se igualam às receitas. Nesse momento, ela não possui lucro nem prejuízo. Então, neste ponto, há um equilíbrio entre as receitas totais e as despesas e custos totais. Através dessa análise, a gente encontra, então, a quantidade de unidades que serão necessárias para suprir os seus gastos fixos. Quando você encontra o ponto, né, de equilíbrio. Se a empresa operar acima desse nível, então, ela vai passar a ter um resultado positivo, um lucro. Mas, se ela ficar abaixo desse nível, né, ela vai ter um resultado aí negativo, porque o ponto de equilíbrio não é quando receitas e despesas, né, custos, se igualam. Então, se você começar a vender mais, você vai aumentar a sua receita e aí você vai aumentar os seus lucros. Abaixo disso não é interessante. Condições básicas para calcular o ponto de equilíbrio, né? O Berti aí vai dizer que para aplicar o ponto de equilíbrio depende de algumas hipóteses básicas. Terminologia empregada na contabilidade de custo, então os parâmetros de custos fixos e custos variáveis, média de custeio para o cálculo, né? Se é o custeio variável ou direto, que a gente já viu, métodos de custeio. Os custos variáveis unitários, eles assumem uma posição de fixos, já que o consumo dos fatores produtivos por unidade não altera. O preço de venda, ele não altera em função da modificação do volume físico de vendas, né? E indiferente ao volume de atividades da empresa, se há um produto ou vários produtos, a sua distribuição relativa vai ser, então, constante. As políticas administrativas básicas, né, em relação aí às operações, elas permanecem também uniformes. O nível geral de preço, tanto na compra de fatores de produção, como na venda desses fatores, também permanece constante em curto prazo, tá? E há uma sincronização, então, entre vendas e produção, né? A gente vê que tem que se movimentar esses dois. Ou seja, os estoques, eles permanecem constantes, ou, dependendo da política da empresa, nulos, né? Se a empresa produzir, já foi entregando, não fica parado no estoque, o estoque fica nulo. Então, para que os gestores identifiquem o ponto de equilíbrio, eles precisam conhecer as variáveis, a receita da empresa, o custo variável e o custo fixo total. Tá? Tipos de ponto de equilíbrio. Tem o ponto de equilíbrio contábil, onde custos fixos mais despesas fixas são divididos pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio financeiro, né? Onde os custos fixos são somados às despesas fixas menos as depreciações, dividido aí pela margem de contribuição unitária. E o econômico, onde são somados custos fixos, despesas fixas, lucro desejado e, novamente, dividido pela margem de contribuição unitária. Eu estou terminando aqui para mostrar um videozinho legal para você. A margem de segurança é o volume de vendas, tá? Que supera as vendas calculadas no ponto de equilíbrio, que é o que a gente busca, né? Ou seja, vai representar aí o quanto as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empresa. Complementa ainda que a margem de segurança, ela pode ser expressa tanto de forma quantitativa, né, em unidades físicas ou monetárias, ou também sob forma de porcentagem.
E para se obter essa margem de segurança, podem ser utilizadas aí essas fórmulas, né? A gente pode ter ela em valor, em unidades e em percentual. Em valor, você vai pegar as vendas efetivas menos as vendas do ponto de equilíbrio em valor. Já a margem de segurança em unidades, as vendas efetivas em unidade menos as vendas lá do ponto de equilíbrio. E a margem de segurança em percentual é a margem de segurança vezes vendas totais. A margem de segurança ela vai indicar a distância física em que a empresa está trabalhando em relação ao seu ponto de equilíbrio. Quanto você está ali distante do ponto de equilíbrio, né? Que a gente já viu que é interessante que a gente venda acima do quantitativo do ponto de equilíbrio. E a margem de segurança são as unidades vendidas ou que se espera que sejam vendidas, tá? Ou então a receita obtida ou que se espera obter acima aí do valor do ponto de equilíbrio. E ela também pode ser expressa, então, em receita de vendas. Então, entenderam? Margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, que é onde as receitas e os custos se equilibram, ficam iguais, que a gente tem que buscar, então, que as vendas fiquem acima desse ponto de equilíbrio, né? E se você quiser, então, saber quão distante você está aí nas suas vendas em relação ao ponto de equilíbrio, você calcula, então, a margem de segurança de acordo com as fórmulas aqui repassadas. Deu para compreender, gente? Deu. Agora eu vou mostrar um videozinho para ficar ainda melhor. Mió. Mió, mió, mió. Eu acho muito massa esse negócio do... Eu antigamente não usava muito o YouTube. Peraí, cadê? Onde é que eu tô? Mas é tão bom a gente achar tudo, né? Uhum. Pronto. Espero que vocês estejam vendo aí. Vamos prestar atenção que ele vai dar um exemplo aqui bem legalzinho. Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Sucessos e Riscos. Neste vídeo, vamos explicar o que é custo, despesa, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e muito mais. Tudo através de exemplos práticos para que você possa aplicar imediatamente na sua empresa. Para isso, criamos a empresa fictícia do Sr. Paulo e da Dona Joana. O casal investiu R$50 mil em um food truck para vender um combo composto de um refrigerante e um hambúrguer nas portas das universidades. O segundo passo do casal foi buscar o custo do combo. Encontraram a carne por R$24 o quilo, ou usariam 125 gramas por hambúrguer, a carne ficou em R$3. O mesmo com o queijo, encontraram por R$20 o quilo, ou usariam 40 gramas por sanduíche, queijo a 80 centavos por lanche, e assim por diante, em todos os itens que compunham o combo que seria vendido. Deixei as contas na lateral direita do vídeo para facilitar o entendimento. No item tempero, mensuramos um valor e colocamos uma margem de segurança, caso haja um aumento repentino de algum item. Ao somarmos todos os valores, encontramos um custo de R$6,50. Esse é o primeiro conceito. Este custo é chamado de custo variável. O passo seguinte foi buscar os custos do food truck. Água, R$80, energia, R$200, internet, R$150, combustível, R$400, manutenção, R$150 e Prolabore e INSS de R$3.520. Lembrando que Prolabore não é lucro. No nosso vídeo de distribuição de lucros, explicamos com detalhes. Ao somarmos tudo, encontramos o valor de R$4.500 por mês. Segundo o conceito, então, esses gastos são chamados de despesa fixa. Com essas informações, já conseguimos fazer o preço de venda. Após pesquisa, o casal descobre que o preço dos concorrentes é de R$20 por combo. Para ingressar no mercado, resolvem fazer o combo por R$18.
Vamos relembrar as informações que temos até agora. Preço de venda desejável de R$ 18,00. Custo variável de R$ 6,50. Lembrando que é chamado de custo variável por ser matéria-prima, portanto ligada à produção, e sofre variações de acordo com o crescimento das vendas. E despesa fixa de R$ 4.500. Lembrando que é chamado de despesa fixa por ser um gasto ligado à administração, independente das vendas, não sofre variação, porém ocorre todos os meses. O próximo passo é acharmos uma estimativa de venda possível. O casal atribui como meta uma média de 30 compras por dia e uma carga de trabalho de 6 dias por semana. Definem como meta, então, 840 compras por mês. Projetaram com isso uma meta de faturamento de R$ 15.120. Se está gostando do vídeo, dê o seu like e aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações para os próximos vídeos. Para o próximo passo, vamos precisar de todas essas informações que estão no topo da tela. O custo com a matéria-prima vezes as vendas estimadas, teremos um custo variável mensal de R$ 5.460. Esse valor é importante para acharmos a margem de contribuição, que seria o faturamento desejável menos o seu custo variável mensal, que acabamos de ver. Encontramos, então, o valor de R$ 9.660. É com esse valor que vamos pagar nossa despesa fixa e o que sobra será nosso lucro bruto. Ok, achamos a margem de contribuição, mas para que ela serve? Se dividirmos a margem de contribuição pelo valor do faturamento, vamos encontrar o indicador da margem de contribuição, que no nosso caso é de 63,89%. Aqui encontramos o próximo conceito. Se dividirmos nossa despesa fixa de R$ 4.500 pelo indicador da margem de contribuição, temos nosso ponto de equilíbrio de R$ 7.043,36. Vamos comprovar que nossos cálculos estão corretos usando os dados que já coletamos, que estão no lado esquerdo do vídeo. Ao dividirmos o valor do nosso ponto de equilíbrio pelo nosso preço de venda, notamos que precisamos vender 391 pontos para equilibrarmos nossas contas. Vamos ver se está certo. Se multiplicarmos os 391 pontos pelo custo da matéria-prima, teremos um custo variável de R$ 2.541,50. Se somarmos este valor à nossa despesa fixa de R$ 4.500, teremos o valor de R$ 7.041,50, ou seja, o ponto de equilíbrio está correto. O último item do nosso vídeo é o retorno do investimento. Se nossas metas de lucro bruto mensal se concretizarem, teremos um lucro bruto anual de R$ 61.920. Partindo do pressuposto que o casal está empregado nas empresas do Simples Nacional, teremos que pagar R$ 7.305 em tributos. Lembrando que lucro líquido é igual a lucro bruto menos tributos, ou seja, R$ 54.615. Ao confrontarmos com os R$ 50.000 iniciais corrigidos, podemos afirmar que o retorno do capital virá em 2 meses. Espero que o vídeo tenha sido útil e possa ajudá-lo a administrar melhor seu empreendimento. E aí, galerinha? Amei. O vídeo é muito interessante. Porque traz, tipo, Já desde pode o até utilizar os cabos para abrir a lanchonete. Aí vocês viram, né? O ponto de equilíbrio é onde ele vai conseguir apenas equilibrar as contas. Lucro e, aliás, receitas e despesas, né? Custos. Agora, a gente vai para o último assunto da noite e aí depois tem um videozinho bem legal também para vocês. Falamos de margem de segurança, parará, perê, agora aqui. Atividade comercial. Particularidades aqui da atividade comercial, né? Deixei até um link aqui, depois eu vou colocar o slide lá no grupo e vocês dão uma lida. Já eu mostro para vocês o que é. Atividade comercial vai ser toda... Peraí.
tenho que ficar agora com o meu status disponível aqui. Toda vez que eu coloco o vídeo, fica vermelhinho. É toda atividade exercida por prática de atos de comércio, né? Onde envolve aí uma troca, permuta ou intermediação entre produtor e consumidor, né? Você vai estar ali no meio, você estará entre o consumidor e o produtor. E, claro, né, com o objetivo ali de atingir o lucro. Segundo o Benck, lá na década de 80, a economia brasileira ela vivenciou um importante acontecimento quando o setor secundário, a indústria, foi suplantado pelo setor terciário, serviço, na condição aí de setor de maior peso na economia nacional. Eu discordo veementemente do senhor Benck, né? Não foi algo positivo. Não é algo positivo nós termos um setor de serviços muito mais desenvolvido do que de indústria. Desindustrialização, né, traz atrasos a um país, eleva custos, porque você vai ter que importar. Não à toa, vocês viram lá no começo da pandemia que, menina, foi toda eu acho que foi o governador do Maranhão que fez todo um trabalho para conseguir importar os respiradores da China e ninguém estava conseguindo, até máscaras a gente não conseguia comprar. Por quê? Tudo importado, né? Então, a gente fica com atraso tecnológico, o mercado interno não fica aquecido como deveria, não é bom. Não é bom. Então, feche parêntese, né? O grau de importância, então, atribuído ao comércio, prende-se aos fatos de que esse segmento é o responsável pela maior participação aí do produto, combinado com o elevado número de empresas. Então, considera-se aí a relevância dos dados apresentados pelo setor varejista, né? A globalização atingiu aí economicamente todos os segmentos de mercado e o varejo não é uma exceção. E agora, durante a pandemia, não sei se vocês têm a mesma sensação, mas com essa questão de necessidade do comércio ir para a internet, né, para conseguir vender, que muitos ainda não estavam lá, isso também traz uma outra situação para o comércio local, porque você acaba tendo a oportunidade de comprar de qualquer local do Brasil, né? E aí você sem sair de casa, né? Aí fica mais complicado aí para alguns setores do comércio. O cálculo do preço de venda no comércio, como é? A correta formação de preços aí de venda, né? Está sendo cada vez mais influenciada por fatores de mercado, e a gente já viu que a gente tem que analisar essa questão, e menos por fatores internos, né? Então, o comércio é um dos que estão sofrendo com essa questão que a gente já viu, né? A formação do preço moderno. Entretanto, toda empresa deve saber, então, o seu preço de venda orientativo, né? Ou seja, o preço mínimo pelo qual você consegue vender os seus produtos e obter os seus lucros. Precificação, aí ele vai considerar como uma atividade de gestão e marketing, preocupada com a colocação de preços para novos produtos e também o ajuste de preços para produtos existentes. A precificação aí faz parte do composto mercadológico e do ponto de vista do consumidor, né? Ele vai ser um elemento aí inseparável do produto. É através dessa relação que o consumidor, então, pode avaliar a relação custo-benefício ou, em outros termos, né, a sua possibilidade de extrair valor do dinheiro aplicado.
Então, preço vai ser a fixação do valor de troca, né? Que você vai oferecer aí por alguma coisa que vai satisfazer uma necessidade do seu cliente. A formação do preço deve considerar os seguintes critérios. Inicialmente, calcular o preço orientativo, com base aí em dados internos da empresa, considerando a realidade da empresa, dos seus custos, né, das suas despesas e tudo mais. Você vai ter que considerar seus objetivos traçados e tal. Após fazer uma crítica desse preço com as características do preço do mercado concorrente. Então, depois que você faz a análise interna do preço que você gostaria, você faz uma análise externa, levando em consideração aí o preço do mercado concorrente. Posteriormente, a mesma coisa, você vai testar, então, o preço orientativo nas condições de mercado. E, por último, vai, então, fixar o preço aí mais apropriado, considerando volumes, prazos, descontos e comissões, né? Você vai ter que considerar esses fatores. Ele ainda vai dizer, né, que muitos fatores interferem na formação de preço, como a qualidade do produto diante do mercado consumidor. Aqui eu acho bem interessante, não sei se aí em Cruz é assim. Eu não sei também se aqui em Acaraú porque eu não... essa parte eu não me relaciono bem. Mas, por exemplo, eu já morei na Serra da Ibiapaba, lá onde minha mãe mora, em Guaraciaba. E lá é até interessante, o pessoal gosta de comprar onde é caro. A minha mãe ganha, assim, faz um aniversário, aí ganha uns presentes, aí você vê, assim, uma blusinha de nada. Aí a minha mãe vai trocar, né? Ele não serviu alguma coisa. Marcela, aquela blusa era 200 e tantos reais. Eu digo, não acredito. E por quê? Aí eu lembro que eu estava conversando com uma colega aí de Cruz mesmo. Aí ela, não, eu não tenho coragem de pagar certo valor em roupa. Aí eu digo, pois é, aqui no interior a gente tem dificuldade de encontrar umas roupinhas legais com preço bom, né? A gente tem que acabar comprando fora. Aí eu digo, mas isso talvez seja por conta que as pessoas gostam, algumas pessoas do interior gostam, né, de comprar onde é caro. É aquela mesma questão lá do negócio do status, né, do relógio. Vocês já perceberam isso ou é coisa da minha cabeça? Aqui na Cruz é do mesmo jeito. Não é, Fabiana? Eu digo, meu Deus. Ó, tem uma amiga... Realmente aqui é da mesma forma, em muitos sentidos, não só, tipo, nesses casos específicos de roupas, acessórios, etc. Eu acho que até em outros maiores. Gente, dá 300 reais numa blusa. Não consigo compreender, conceber. É fios de ouro. Não é? Então, mas isso aí... Minha amiga falou pra mim ontem que tá usando um reparador de pontas no cabelo de 150 reais. Eu fui dizer pra ela que eu usava o da Avon, que era menos de 20 reais. Ela disse que é porque eu tava acostumada, mas se eu usasse o dela, eu ia ver como era melhor. Nossa, meu, de 18 reais é 10 reais no supermercado, eu já tava cheio. Meus cabelos e ela falou que é porque eu não usei o dela ainda. Eu falei, nem quero usar. Deus me livre. Então, mas isso é algo a ser considerado, né? Então, o mercado, né? São as demandas dos clientes. Então, aqui, inclusive, eu estava até falando para ela, eu tenho uma amiga que tem loja e mora lá em Guaraciaba. Aí ela tem uma loja que é assim, que é cara, super cara, e ela abriu uma outra mais popular. Então, ela pegou os dois públicos, né? Agora, eu acho que ela até fechou um e tal. Mas também é algo que deve ser considerado aí na hora. Agora, e o interessante, né, é que eu já soube várias histórias, né, de pessoas que compraram essas roupas muito caras, ou então, na verdade, que viram as donas dessas lojas que vendem essas roupas muito caras em locais como o Centro Fashion da vida, ou seja, onde vendem
roupas baratas, então elas estão lucrando bem em cima, né? O consumidor aqui não está sendo aí lá muito esperto, né? Enfim, então considera aí a qualidade do produto diante do mercado consumidor, né? Que ele considera como um reparador aí de pontos, não é um reparador muito bom e tal, então vai ser pago esse valor. Produtos similares, a demanda estimada do produto, controle de preço por órgãos reguladores, se tiver aí e tal. Níveis de venda que você pretende atingir e também, obviamente, os custos e despesas aí do produto. Em geral, são adotados pelas empresas 4 métodos para a formação de preços, né? Método com base no custo da mercadoria, método com base nas decisões de empresas concorrentes, método com base nas características do mercado e o método misto, combinação de custos, concorrência e características do mercado. Eu iria no misto, né? Que ele é mais, ao meu ver, é mais preciso. O primeiro método é o mais comum, né? O do custo, na prática empresarial, e vai consistir em você adicionar uma margem fixa a um custo base, o markup. O segundo método, baseado nas decisões dos concorrentes, né? Problemático por não se saber se a concorrência está operando com ou sem lucro. Então, se você se guiar apenas no preço do concorrente, talvez ele esteja no vermelho, né? Que você não sabe, você vai ficar no vermelho também. Assim, simplesmente adotar aí o preço igual ou inferior do concorrente, né? Pode comprometer a sua lucratividade. E o terceiro método consiste num conhecimento profundo do mercado e, assim, estabelecer preços de acordo com o nicho de mercado que ele quer atingir. E o quarto, justamente por englobar a combinação aí dos fatores. Cálculo do custo de compra. Todos esses esforços despendidos aí para a aquisição das mercadorias, dos materiais ou serviços, até o momento da sua utilização, eles participam do custo de compra. Tá? Assim, compõe os custos de compras para o seguinte, dessa forma. Cálculo do custo de compra. O custo da fatura, o valor que está lá na nota fiscal, menos os descontos dados na fatura, mais as despesas acessórias, frete, seguro, se você teve que ir lá, comprou a passagem, pagou comida, hospedagem, né? Tudo isso são despesas acessórias. Impostos não recuperáveis fisicamente, como IPI no comércio, menos os impostos recuperáveis fiscalmente, como ICMS no comércio. Tudo isso vai ser, então, igual ao custo de aquisição das mercadorias, materiais e serviços, tá? Então, é bem mais simples, né, gente? A revenda. Aí, eu estou deixando esse link aqui para vocês darem uma lida depois, tá? Sobre essa questão dos tributos. Tá? Ele vai dizer que a diferença básica entre os cálculos de custos de compra para o comércio e para a indústria vai estar na recuperação de produtos. O ICMS e IPI, eles são recuperáveis fiscalmente, no caso industrial, enquanto somente o ICMS vai ser recuperado aí, quando se tratar de comércio. Também é preciso observar o PIS e COFINS, né? Conforme o tipo de mercadoria, o tipo de negócio, eles também fazem parte do custo de aquisição. Então, com isso, eu vou apresentar aqui o último vídeo para vocês da noite, tá? Que vai falar sobre essa diferença entre markup e margem de lucro, de uma forma bem legal, né? E aí a gente encerra essa parte de precificação, né? A gente já conseguiu vislumbrar aqui, né, o quão interligados estão, né, custos e preços. Nesse momento, por exemplo, de crise, né, causada aí pela pandemia, uma das opções desculpa,
é justamente essa questão do controle dos custos, né? Então, vamos lá, para finalizar. No começo aqui, eu vou dar uma adiantada, porque ele vai ficar falando de um outro vídeo que ele fez, que ele errou, tá bom? Tchau, aqui é Renan Sassi. E uma fórmula que não a dá margem de lucro para calcular preço e lucro de produtos. E existem basicamente duas fórmulas que as pessoas confundem muito, que é muito comum as pessoas confundirem, que é a margem de lucro bruta e a fórmula do market up ou do markup, dependendo de como você pronuncia. Portanto, nesse vídeo eu quero esclarecer qual é a diferença de markup e de margem de lucro e as diferenças que esses dois números entregam e a maneira de se ler, de se representar cada um desses números para que você consiga tomar decisões corretas na sua empresa. Mais um detalhe, eu quero fazer uma ressalva que no vídeo onde eu ensino a calcular a margem de lucro, eu cometi um erro de arredondamento. Ou seja, 30, arredondei, e aí se você somar 60, eu ia somar 100%, umas visualizações, tá? Nesse vídeo eu cometi um erro de arredondamento. E obrigado por um olhar atento de vocês, me corrigindo, me dando ideias. Continue mandando comentários, eu sou bem aberto à crítica. E se você tiver qualquer crítica, dúvida, sugestão nesse vídeo também, põe nos comentários. O que eu quero fazer agora é ir ali para a tela do computador, onde eu vou mostrar exatamente, graficamente, na verdade, qual é a diferença desses dois cálculos e você vai entender exatamente qual é a diferença de markup e de margem de lucro. Vamos lá? Bom, primeiramente, eu irei explicar de maneira detalhada. Então, se você já tiver clareza de qualquer um dos conceitos que eu irei apresentar aqui nesse vídeo, sinta-se à vontade para avançar até encontrar algum conceito que você tenha dúvida. E inscreva-se no canal, que toda semana tem vídeos novos sobre empreendedorismo. Bom, primeiramente, eu quero começar falando sobre o perigo de se calcular errado, de se confundir markup com margem de lucro. Vamos lá. Imagine que você tem um produto para vender. E esse produto tem um custo de R$100 para você. E para descobrir o valor de venda, você vai acrescentar 50% sobre o custo. Portanto, o preço de venda seria R$150. E, portanto, nosso lucro seria de R$50. Algumas pessoas podem dizer que a margem de lucro foi de 50%. Afinal, foi acrescentado 50% em cima do custo, que era R$100. Agora imagine que você vendeu 200 produtos em um mês. Portanto, vai ser R$150 vezes 200 produtos igual a R$30.000. Se a margem de lucro fosse 50%, você deveria, portanto, ter lucrado R$15.000. Porque 50% de R$30.000 é R$15.000. Mas será mesmo que é isso que aconteceu? Agora eu quero que você preste atenção em dois números, porque eu vou trocar de slide e eu vou fazer uma conta provando que essa margem de lucro de 50% na verdade está errada. O primeiro número é o lucro, ou seja, R$50 por produto. E o segundo número é 200 produtos. Vamos lá. Vamos multiplicar R$50 de lucro por 200 produtos. O resultado vai dar R$10.000, ou seja, R$10.000 de lucro. Em outras palavras, se a margem de lucro fosse 50%, você deveria ter lucrado R$15.000 e não apenas R$10.000. O que será que está acontecendo? Por que essa diferença? Porque é exatamente esse o erro que as pessoas cometem na hora de calcular a margem de lucro. Muitas pessoas confundem margem de lucro com markup. E eu vou mostrar para você agora exatamente qual é a diferença desses dois cálculos e você vai entender exatamente quando usar um e quando usar o outro. Vamos lá. Vamos começar com a margem de lucro. Imagine que essa caixinha que está aparecendo aí na sua tela seja o preço do produto. O quanto o consumidor precisa pagar para levar o seu produto. A gente sabe que parte desse preço são custos e outra parte desse preço é o seu lucro. Portanto, o lucro somado com os custos vai ser igual ao preço de venda. Em outras palavras, a margem de lucro parte do preço de venda e é descontado os custos para se entender qual é a porcentagem do lucro. Agora vamos ver como é que fica o markup.
Imagina que essa caixinha são os custos para se prestar um serviço ou para se produzir um produto. No markup, a gente vai pegar uma margem, que a gente chama de margem markup, ou seja, é um percentual, e a gente vai incluir sobre os custos. Ou seja, a soma do markup mais os custos vai formar o nosso preço de venda. Note que, apesar de eu ter adicionado 25% sobre os custos, isso não significa que a margem de lucro é igual a 25%. Você vai ver mais adiante como isso funciona. O markup parte do custo e é acrescentado um percentual sobre o custo. Vamos ao primeiro exemplo. Imagine que você tem uma receita de R$100, um custo de 80 e um lucro de 20. Na margem do lucro, para calcular a margem do lucro, a gente vai pegar o custo e vai dividir por 100. E a conta vai ficar 20. Gente, aqui ele fica toda hora trocando, quando ele vai calcular a margem de lucro, lucro por custo, né? Ele falou custo, mas é o lucro, é só prestar atenção nas setas, tá? Dividido por 100, multiplicado por 100. A gente sempre multiplica por 100 para ter o resultado em porcentagem. Portanto, vai dar 20% de margem de lucro. Agora, no markup, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar R$20, dividir por 80, e aí a conta vai ficar assim. 20 dividido por 80 vezes 100 igual a 25% do markup. Ou seja, apesar de o lucro ser R$20, tanto na margem de lucro quanto no markup, as porcentagens, margem de lucro é 20% e o markup é 25%. Isso porque uma está focada no custo e a outra está focada na receita. Esse próximo exemplo que eu vou passar, o exemplo número 2, ele vai utilizar o mesmo lucro, ou seja, R$20 de lucro, porém com receita e com custo diferente. E mesmo assim, a gente vai ter resultados completamente diferentes. Note no segundo exemplo. Receita de R$120, custo de R$100 e o lucro de R$20. Muitas pessoas podem achar o seguinte: se o meu custo é 100 e a minha receita é 120, logo a minha margem de lucro é de 20%. Não é bem assim. Veja só como é que fica o cálculo da margem de lucro. Custo dividido por receita. E vai ficar 20 dividido por 120 multiplicado por 100 e o número vai ficar 16,66667. Vai estar arredondando 17%. Já no markup vai ficar lucro dividido por custo e a conta vai ficar assim. 20 dividido por 100 multiplicado por 100 e aí sim, no markup a gente vai ter 20%. Ok, Renan, entendi essas contas, entendi tudo isso, mas agora, quando utilizar o markup e quando utilizar a margem de lucro? Como é que eu utilizo isso daí que você acabou de me ensinar para melhorar a minha empresa? Vamos começar com a margem de lucro. É recomendável utilizar a margem de lucro quando você sabe dois números. O primeiro deles é quando você sabe o quanto você quer vender algo. E o segundo deles é quando você sabe quais são os custos. Por exemplo, digamos que você tem uma fábrica de microfones. E aí, digamos que para você é importante que o seu microfone, o preço final do seu microfone, fique abaixo de R$100. Por quê? Porque se eu colocar acima de R$100, eu já vou estar concorrendo com outros modelos de microfones. Talvez as pessoas vão falar, esse é um microfone que acabou de entrar no mercado e já está custando mais de R$100. Portanto, para mim, é importante o meu marketing vendê-lo abaixo de R$100. Quando você sabe esses dois números, é recomendável que se utilize a margem do lucro. E dessa forma, você vai poder calcular quanto por cento vai sobrar de cada venda de cada microfone. E dessa forma, você vai poder fazer projeções, você vai poder fazer investimento em marketing, enfim, e gerir a sua empresa e o seu negócio com base na margem do lucro. Ok, Renan, entendi. Mas como é que eu utilizo o markup? O markup é uma situação semelhante. Você deve, ou é recomendável, utilizar o markup quando você sabe duas coisas. Primeiro, sabe os custos de fabricação e sabe quanto quer lucrar. Não necessariamente você sabe o preço final, mas você sabe o quanto você quer lucrar. Por exemplo, imagine que você tenha uma empresa de segurança,
que presta serviço de vigilância para outras empresas. E é importante garantir uma parcela fixa de lucro, ou uma parcela mínima de lucro. Geralmente é utilizado para cálculo de serviços, jardineiros, enfim, e outros tipos de serviços. Geralmente acaba se utilizando o markup. Muitas pessoas utilizam o markup achando que estão utilizando margem de lucro, muitas pessoas utilizam margem de lucro achando que estão utilizando markup. Mas, por exemplo, você soma todos os custos, 13º, férias, todos os custos para se prestar determinado serviço, por exemplo, e você sabe, por exemplo, que você quer lucrar no mínimo 10% na prestação de cada serviço, ou 20, ou 50, ou seja lá qual porcentagem for. Portanto, o que vai ditar o custo no markup, na fórmula de cálculo do markup, na verdade, são os custos e quanto você quer lucrar. Como se calcula margem de lucro, Renan? Como se calcula markup? Bom, a fórmula da margem de lucro é muito simples. É lucro dividido por receita vezes 100. É igual a margem de lucro. Eu não vou entrar muito em detalhes de como encontrar lucro, de como encontrar receita, de como encontrar custos, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a como calcular a margem de lucro. Você pode acessar esse vídeo clicando no izinho que vai aparecer em sua tela. Como calcular o markup? A fórmula do markup também é muito simples. É lucro dividido por custo multiplicado por 100. Isso vai ser igual ao markup. Eu também não vou entrar em detalhes, esmiuçar essa fórmula, ensinar cada detalhe, porque eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a como calcular o markup. Pode clicar também no botão que está aparecendo em sua tela e você será redirecionado para o vídeo. Para encerrar, eu quero demonstrar uma tabela para você entender como a mesma receita com custos parecidos, com um lucro parecido, pode entregar resultados completamente diferentes de margem e markup. Na primeira linha, receita 100, custo 90, lucro 10, a margem de lucro é de 10% e o markup é de 11%. Se você ver nessa outra linha aqui, é muito diferente também. 50% de margem e 100% de markup. E na última linha, 90% de margem e 900% de markup. Eu falei lá no meu vídeo de como calcular a margem de lucro, que não existe margem de lucro maior do que 100%. Porém, markup sim, existe markup muito maior que 100%, como você pode ver, markup infinito, inclusive, como você pode ver na tabela. Em resumo, markup é baseado no custo e margem de lucro é baseado no preço de vendas. Se você gostou desse vídeo... Entenderam, meu povo? Quem é que quer perguntar, Vitor? Oi, Marcela. Na verdade, eu quero te perguntar outra coisa. Só lhe pedir uma licencinha aqui. O George acabou de falar comigo sobre uma prova que é sobre disciplina de estudo transversal, né? Que ele falou que você tinha mencionado. Só que ele recebeu a notificação do aplicativo, né? Que ela fecharia amanhã, no caso, ontem para hoje, às 7 horas. Só que aí aqui no portal a gente olha, tem dizendo aqui que a abertura dela, só um minuto, vai de 14/4 desse mês até 3/7. Aí, Geralmente essa disciplina é mais para quase no finalzinho do semestre que ela fecha. Aí ele tá falando, hoje está me questionando aqui, porque ele disse que você mencionou com ele não, você mencionou na aula, e que seria para a gente se atentar, enfim, ele falou a data, só que você falou a data, só que ele não tá lembrando. E ele recebeu essa notificação. Não, eu não falei a data. Eu chamei a atenção que tem essa disciplina. Ah, você só informou, né? E que fiquem atentos no Abas de vocês. Lá onde tem as avaliações, porque se trata de uma disciplina que ela é totalmente online, né? Eu não tenho acesso a nada dela aqui, eu acho. E aí você faz a prova, por exemplo, para tu ter ideia, semestre passado, ano passado, a turma que está à frente de vocês, eles tiveram, e foi, acho que até 18 de dezembro, uma coisa assim. E aí é uma prova, vocês têm que fazer a prova, né? Eu só disse assim, para ficar atento, né? Entendi. Vou Mas informar não, ele. está fechando agora.
Pois é, porque ele recebeu a notificação do aplicativo dizendo o seguinte, vou até ler aqui para você, ó. O período para responder à avaliação online da disciplina de estudo transversal termina amanhã às 19. Ah, eu não sei, pode ter sido alguma coisa, tipo, de erro do próprio aplicativo, não E sei. aí, quando entra no AVA, Porque eu acabei de entrar, eu tô com a aba aberta aqui na minha tela e tá aqui, 14/4 a 3/7, então ainda nem abriu, né? nem abriu. Aí, assim, eu tive um leve susto quando ele falou, que eu disse, meu Deus, tem peso na nota. É bom para ele abrir um protocolo de atendimento só para garantir Aham, eu vou até informar ele aqui. que ele identificou a situação. É bom até ele entrar no AVA dele, fazer um print e anexar nesse atendimento. Entendeu? Uhum. Para isso, galera, vocês entenderam aí a historinha do Mercap? E a gente estava falando agora de comércio, né? A gente viu que o comércio é mais fácil, por exemplo, calcular os custos, né? Então, seria, talvez fosse mais fácil utilizar o Mercap. Né? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Meninas, Manuel Silveira. Não. Alguém? Não? Tranquilo. Fernanda tá viva? O auge. Tô Fernanda viva, foi meu pro amor. culto. Paro por aqui, aí pra não atrapalhar eu não ligo, entendeu? A Fernanda foi pro culto. Foi pro culto, mulher, não foi? Aqui pra não atrapalhar, ó. Oh, meu Deus, tá certo. Pois, gente, é isso, tá? Eu tava devendo para vocês essa parte, né? Fiquem atentos aí, essa questão da... É ele aqui, viu, Marcelo? Pronto, essa disciplina de... Deixa eu ver se eu consigo visualizar alguma coisa dessa disciplina, porque eu morro, até gostaria de visualizar quando é que vocês têm prova nessa disciplina, nas disciplinas, mas eu não tenho acesso. Você quer saber o quê? As Não, datas, eu né? estava tentando ver se eu conseguia ver alguma coisa aqui. Quer que eu mande um print no grupo? Não, é bom mandar para os meninos ficarem atentos, né? Eu mando aqui uma foto. Do estudo transversal. Que a gente fala, eu já falei no semestre passado, mas aí o pessoal esquece, né? Depois perde a disciplina, lá vai. Eu vou mandar e você só menciona e explica, né? Melhor. Pronto. Pois então, eu vou deixar vocês descansarem, tá? E estudarem. Conversem e estudem. E eu vou tentar subir o vídeo amanhã de manhã para o YouTube, tá bom? Para vocês assistirem posteriormente. E já vou mandar lá os slides. Diga, Manuel. Professora, esse período qual eu não estava acompanhando, foi o início das aulas, né? Eu gostaria de saber sobre o seminário. Como é que está, estou desatualizado a respeito das equipes. Se elas Já é para continuam. formar, já pedi para formar as equipes. Veja qual é a equipe. Aí é o seguinte, ó. Equipe de até 4 pessoas, tá? Pode ser uma, pode ser você sozinho, pode ser 2, 3, no máximo 4, ok? Vai ficar a critério aí da disponibilidade. E se você quiser, você pode botar uma mensagem lá no grupo perguntando quem está sem equipe ainda, para você fazer junto, né? Já pode montar o grupo. Pronto, é porque no semestre passado, aquele que a gente fez, foi eu, o Olaécio, o Jânio, eu não lembro se tinha alguma outra pessoa. Diante. Né? Aí pronto, eu vou ver se a gente continua o grupo ou se faz em duplo
Eu vou ver aqui. Era só essa dúvida mesmo a respeito, né, do seminário, por conta, como eu não tinha acompanhado, né? Sim. Eu tava nessa dúvida aqui. Inclusive, eu já estou até nas aulas, sempre na última aula da disciplina, abrindo para falar sobre o seminário, sobre o que está sendo trabalhado. Pronto, tá certo. Ok? Pois tá, meu povo. Tchau. Vou descansar. Tchau, Tá Marcelo. bom, tchau, obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.